Você é a pessoa que mais trabalha na sala, no escritório, na igreja, na casa. E ainda assim, quando chega a hora da colheita, o celeiro está vazio. Você semeia com cuidado, faz sacrifícios, procura conselho, e mesmo assim há um silêncio onde deveria haver um sim. Se nada está funcionando, a razão pode não estar no volume do seu esforço. Há uma tomada que não está plugada, uma conexão invisível que você está ignorando. Imagine uma lâmpada brilhante na sua mão, pronta para iluminar tudo ao redor. Você a acende, mas a luz não vem. Por quê? Porque você esqueceu de ligar o fio à tomada. Esse fio é a sua ligação com a fonte. Você pode varrer o pó da casa, alinhar as prateleiras, decorar o ambiente, mas sem a energia que vem de Deus, tudo permanece escuro. A maioria das pessoas acredita que o problema é a lâmpada, que falta talento, oportunidade, sorte. Na verdade, muitas vezes o problema é a tomada. A desconexão invisível entre o que você faz e aquilo que Deus aprova e sustenta. Não é acusação, é diagnóstico. E diagnóstico exige honestidade. Você tem trabalhado em cima de metas, planos e métodos, e tem tentado levantar a sua vida com as próprias mãos. Isso mostra coragem, disciplina e determinação. Qualidades que não são motivo de culpa, mas que precisam ser rearranjadas sob uma ordem superior. O esforço humano é necessário, mas quando o esforço é a única cola que segura sua vida, você está lutando contra uma lei espiritual que governa a realidade. O invisível antecede o visível. O mundo espiritual precede o mundo visível. Antes que um prédio exista, há um projeto na mente do arquiteto. Antes que uma colheita apareça, há uma estação de preparação. A Escritura mostra isso repetidas vezes. Deus organiza no oculto antes de revelar no público. Não se trata de negar trabalho ou estratégia. Trata-se de alinhar seu trabalho com a mecânica do reino. Palavras, fé, silêncio e ação inspirada. Se você tem repetido atividades e recebido sempre os mesmos resultados, talvez esteja ignorando a forma como o reino opera, e a primeira pista está na sua boca. A língua não é apenas um instrumento de comunicação, é o leme que dirige o navio da sua vida. Tiago fala claramente sobre o poder do falar, como uma pequena chama acende uma grande floresta. Quando você reclama, você declara limitação. Você dá forma às circunstâncias por meio de confissão negativa. Reclamação é como cavar uma vala ao redor da sua própria casa. Você reduz o espaço de operação de Deus ali. Não estou dizendo que a dor não exista ou que a luta seja culpa sua. Digo que toda fala modela uma realidade. Quando você fala miséria, conflita com promessas. Quando você fala gratidão, abre portas invisíveis. Não é mágica, é princípio. Deus nos deu a palavra falada como instrumento criador, não para subestimar as causas naturais, mas para operar em cooperação com elas. Gênesis nos mostra a palavra que cria. Tiago nos lembra que a língua tem força. O que você confessa em público e mantém em silêncio nos seus pensamentos tem efeito. Você pode ter talento, network e ideias brilhantes, e mesmo assim, ver a porta permanecer fechada porque a combinação do cofre está errada. Suas palavras, suas atitudes e seu ambiente falam outra coisa. Marcos 11:24 nos diz que se cremos, receberemos ao pedir. Hebreus 11:1 define fé como a certeza das coisas que se esperam, a convicção do que não se vê. Isso não é um convite à fantasia, é um chamado para posicionar o coração e a boca no lugar da fé que opera. Quando você ora, sua oração não é um pedido lançado ao acaso. É um alinhamento com a vontade de Deus já estabelecida. Mas há condicionantes. A fé que move o invisível exige coerência entre o que se professa e o que se vive. Não adianta dizer eu creio e cultivar um ambiente de descrença, críticas e murmuração ao redor. A fé é a chave, e a chave tem que ser posta na fechadura certo. Você tem falhado não por falta de vontade, mas por falta de ordem interior. Olhe para José no Egito. Ele sabia guardar um segredo quando foi preciso, mas também soube agir quando a hora chegou. A discrição estratégica de Joseph o protegeu de inimigos e o preservou para o plano de Deus. Jesus sabia quando falar e quando calar,
Maria protegeu a promessa ao silenciá-la em muitos momentos. Neemias ensinou que o trabalho prospera quando há foco e quando se ignora a fofoca que quer te puxar para baixo. Essas não são fórmulas mágicas, são princípios práticos. Sigilo, escuta, foco, ação no tempo certo. Eu preciso que você ouça isso com urgência pastoral e sem acusação. A sua boca pode estar sendo o sabotador do seu próprio sonho. Reclamações repetidas transformam sua casa em prisão. Cada lamento cria um muro adicional. Toda vez que você reproduz aquilo que te limita, você amplia aquilo que te escraviza. Se nada está funcionando, comece pela sua língua. Faça um experimento simples, 24 horas, um dia inteiro sem reclamar. Observe como as pessoas ao redor reagem, como se reorganizam as conversas e, sobretudo, como muda a sua própria percepção. Uma palavra muda o ambiente, uma palavra muda a atmosfera, uma palavra pode abrir ou fechar o céu sobre a sua vida. Antes que você diga que isso é simplicidade demais, deixe-me mostrar atenção. Há quem acredite que basta silenciar a língua e a porta se abre. Não é assim. Em algumas situações, a obediência passa também por ação. Josué não apenas confiou, ele e os sacerdotes carregaram a arca e atravessaram o Jordão. Havia movimento ritual, havia ordem e havia coragem para avançar. Eliseu mandou que a viúva enchesse vasilhas e, enquanto ela obedecia, algo sobrenatural acontecia. O azeite multiplicou-se. O milagre frequentemente pede cooperação humana com a direção divina. A obediência inteligente age, não espera passivamente. Aqui entra outra peça que muitos ignoram: gratidão antecipada. Não é fingimento, é postura que afirma que Deus já está trabalhando. Quando você agradece como se já tivesse recebido, você está alinhando a sua fé com a promessa. Hebreus fala de fé como convicção. Marcos sublinha pedir crendo. A gratidão antecipada não nega a realidade presente, mas a enxerga à luz da promessa. Isso altera a sua vibração, o seu raciocínio e, por consequência, as portas que se abrem. Pense na gratidão como um combustível espiritual. Você abastece com expectativa e o motor da providência começa a responder. Ainda assim, há um ponto frágil. Gratidão não é uma senha para manipular Deus. Não é técnica para garantir prosperidade mecânica. É, antes, um posicionamento de coração que declara confiança. Quando Deuteronômio 8:18 lembra que é Deus quem dá a capacidade de produzir riqueza, o texto quer deslocar a glória do homem para o Senhor. Este é um cuidado essencial. Todo recurso que venha deve ser tributado ao Senhor. A gratidão é reconhecimento, não arrogância. A prova de fé é saber agradecer enquanto trabalha, reconhecendo a parceria entre o divino e o humano. Se você pensar nas estratégias práticas, primeiro, controle da língua; segundo, gratidão antecipada; terceiro, sigilo estratégico; quarto, blindagem do ambiente; quinto, agir com direção. Cada um desses é um fio na tomada. Quando um fio está solto, a lâmpada não acende. Quando todos estão conectados, a energia flui. Mas muitos falham por tentar conectar apenas um fio e achar que a casa inteira vai ganhar luz. Ou plugam a lâmpada na tomada errada, ou pior, sambam com a tomada, tentando consertar com força bruta o que precisa de ajuste fino. É hora de auditar o seu espaço. Quem tem acesso aos seus ouvidos? Com quem você divide seus planos? Existem pessoas no seu círculo que, mesmo sem intenção maligna, agem como drenos de fé, sempre apontando problemas, sempre relativizando sonhos, sempre oferecendo realismo como desculpa para a descrença. Neemias enfrentou oposição externa e interna, e ele aprendeu que é preciso manter o foco e reduzir o tempo dado a vozes que desconstroem. Isso não significa rejeitar conselho, mas distinguir entre crítica construtiva e vandalismo espiritual. Se você está numa fase de sonhar, selecione quem entra no seu estúdio criativo. Proteja os planos até que o tempo da exposição chegue. E aqui vai um alerta que muitos confundem. Sigilo estratégico não é isolamento. Não é esconder por orgulho o que Deus te deu.
é resguardar até que o tempo certo permita a revelação. Jesus e seus discípulos revelavam quanto preciso, e José protegeu certos detalhes até que fosse tempo. Não dê o sagrado a quem o devorará. Mateus 7,6 adverte sobre não lançar pérolas a cães. Essa é uma metáfora para discernir com quem partilhar o que é sensível. Há quem confunda franqueza com imprudência. Há quem confunda sigilo com medo. A sabedoria é o equilíbrio. Você pode ouvir isso e pensar, tudo bem, mas que ações concretas eu faço agora? Vamos aterrissar em algo prático. Comece com 24 horas sem reclamar. Registre internamente cada vez que a tentação de murmurar vier. Substitua a queixa por uma declaração de gratidão, mesmo em palavras curtas. Obrigado, Senhor. Eu creio que o Senhor prepara a saída. Em seguida, por 7 dias, faça declarações de gratidão antecipada pela sua necessidade principal. Não estou falando de uma repetição mecânica. Fale com convicção, com emoção, com imagens. Se for uma restauração financeira, diga como se já tivesse alguma estabilidade. Se for uma cura, declare paz e progresso, sem prometer formuleiras milagrosas. Lembre-se, a gratidão antecipa, não fabrica garantia. Ao mesmo tempo, faça uma auditoria de ambiente. Anote 5 pessoas com quem você fala mais sobre seus sonhos. Pergunte-se, essas vozes levantam fé ou pesam dúvida? Reduza o tempo de exposição às que desanimam. Aumente a presença de pessoas que oram e que encorajam com equilíbrio. Não é uma medida de egoísmo, é proteção estratégica. Se for preciso, determine limites. Preciso de silêncio sobre esse projeto até o próximo mês. Dizer isso é um ato de maturidade espiritual. Agora, um desafio de integridade. Anuncie pouco e execute muito. Há uma tendência humana de procurar validação externa antes da conclusão. Quando algo ainda está em gestação, cada exposição aumenta a chance de corrosão. Neemias teve que lidar com fofocas que tentavam tirá-lo do foco. Proteja seu processo. Ao mesmo tempo, mantenha seu coração aberto a correções sensatas, não a todo preço, mas com humildade. Isso exige equilíbrio e oração sincera. Se você está pronto para dar um passo agora, escreva um compromisso simples nos comentários. Minha boca cria meu futuro. Não como prova de algo, mas como ato de decisão. Faça isso apenas se for sincero. Esse é um pequeno rito público, uma forma de dizer, estou mudando. Se essa instrução ainda não apareceu para você como CTA, agora você já sabe o que fazer. Mas não prolongue essa exposição. É apenas um início. Você vai precisar de sigilo, disciplina e companhia sábia para prosseguir. Antes de avançarmos, há um ponto teológico que preciso esclarecer para que não haja mal-entendido. Este caminho não substitui responsabilidade social, planejamento financeiro ou cuidados médicos. Não é um manual de enriquecimento que ignora estruturas reais. É sim um chamado para que sua prática espiritual seja alinhada com o seu agir prático. Deus coopera com quem se dispõe a cooperar. Ele dá força e oportunidades, mas espera que a nossa parte seja cumprida. Preparar as vasilhas, atravessar o rio, tocar as trombetas no momento certo. A promessa de Deus não é um atalho sem disciplina. É uma parceria que honra tanto a fé quanto o trabalho. Até aqui falamos do diagnóstico, do poder da palavra e dos primeiros instrumentos práticos, silêncio da língua, gratidão antecipada e sigilo estratégico. Mas há outro componente que muitos negligenciam e que transforma tudo isso de teoria em impacto: a ação inspirada. A oração abre portas, a ação posiciona você para entrar por elas. Pense em Josué. Os sacerdotes levaram a arca e avançaram. Eles não ficaram contemplando a correnteza, posicionaram-se obedientemente. Eliseu mandou que a mulher enchesse vasilhas. Ela precisava obedecer. A ação é a ponte entre promessa e realidade. Agora, considere o seguinte cenário. Você tem uma ideia de negócio, um projeto, um tratado de restauração. Você orou, agradeceu na antecipação e guardou o projeto do olhar corrosivo dos críticos. O próximo passo não é repetir mantras, nem esperar passivamente.
é acionar tarefas pequenas, repetíveis, que mostrem a Deus e aos homens que você está disposto a se mover. Envie 3 e-mails, faça 2 ligações. Procure um mentor, prepare um orçamento. A ação produz informação. Ela revela se o caminho é sólido e cria novas janelas de oportunidade. Ali, na interseção entre fé e trabalho, Deus costuma agir. Ainda assim, mantenha humildade para ajustar quando a resposta for diferente do esperado. A fé ativa inclui sabedoria para afinar rota. Neemias replanejou diante de ataques. José readaptou sua habilidade conforme as circunstâncias. Pessoas de fé ajustam as velas, não rasgam o mastro. Parte da cooperação divina é aprendizagem em tempo real. Você já notou como muitas pessoas se param no discurso e não passam para a prática? Elas oram, declaram e ficam esperando que o universo se alinhe sem seu engajamento. Isso é uma leitura parcial do texto bíblico. A Bíblia mostra cooperação. Vá, faça, prepare. A fé ativa exige movimento. Se nada está funcionando, revise não só o que você fala, mas o que você faz com a sua fala. Você tem dito, eu creio, e parado. Passe a dizer, peço e ajo. Eu poderia listar dezenas de passos práticos, mas quero que você integremos alguns agora, para que não seja só mais uma pregação bonita. Aqui está um protocolo real, testado por muitos que não se contentaram com o legado de sempre. 7 dias focados, não como fórmula mágica, mas como disciplina integradora. Durante 7 dias, mantenha silêncio de queixa. Pratique gratidão antecipada regularmente. Guarde o plano em sigilo e execute pelo menos uma ação prática por dia que avance o seu objetivo. Ao mesmo tempo, faça uma limpeza de relacionamento. Diminua tempo com 2 vozes que te drenam. Esses 7 dias não prometem instantaneamente mudar tudo. Prometem rearranjar elementos essenciais para que o milagre tenha onde se assentar. Talvez você esteja pensando, 7 dias é pouco. Talvez. Pode ser também suficiente para sentir uma diferença. A mudança começa na consistência de pequenas decisões. O problema é que a maioria nos primeiros dias volta às velhas rotinas. Por isso, a convocação é para algo mais. Assumir um pacto pessoal. Não é pacto com resultados automáticos, mas pacto de obediência. Deus honra a intenção honesta e o esforço alinhado. Nós não forçamos o sobrenatural, nós cooperamos com ele. Há uma outra resistência que vejo muito: o medo de parecer fraco ao silenciar as queixas. Em ambientes competitivos, reclamar vira uma moeda social, que estranhamente valida a luta. Romper com isso dá a impressão de que você não está sofrendo tanto. Mas a verdade é ao contrário. Quem guarda o silêncio e transforma a queixa em gratidão está praticando coragem. É muito mais difícil produzir fé do que produzir lamento. A maioria prefere a companhia do murmúrio. Poucos escolhem a solidão da confiança. E é nessa solidão que Deus costuma encontrar pessoas idôneas para mudar histórias. Estamos no campo da duração e da intensidade. Você pode praticar um dia de silêncio da língua como introdução. Depois, subir para 7 dias de disciplina prática. A sequência importa. O mundo invisível não se submete a técnicas. Responde à coerência entre crença, palavra e ação. Se nenhuma parte dessa tríade estiver alinhada, você seguirá pedindo a Deus por milagres enquanto mantém comportamentos que os neutralizam. Até aqui não finalizei o diagnóstico, nem dei todas as táticas avançadas. Deixei vários pontos em aberto de propósito. Você precisa de espaço para tomar uma decisão agora. Quer mudar a forma como fala, vive e age? Quer arrumar as conexões invisíveis que estão impedindo seus resultados? No próximo bloco, vamos aprofundar como exatamente treinar a língua, quais frases substituir, como estruturar as declarações de gratidão para que não soem vazias e como montar um plano de ação inspirado que não dependa só do seu esforço, mas que convide à intervenção divina. Vamos também lidar com as objeções práticas, o que fazer quando a família não apoia, como responder aos céticos sem cair na arrogância
e como manter o foco numa maratona que pode durar meses. Mas antes de seguir, pare um momento e decida. Se você está verdadeiramente pronto, escreva nos comentários essa frase: minha boca cria meu futuro. Faça isso como um compromisso de reinício, não como contrato com resultado, mas como alinhamento de intenção. Se você fez, então já deu um passo. Se ainda não, tudo bem. Esse é o convite. A estrada à frente exige coragem e disciplina. Se nada está funcionando, é porque algo invisível precisa ser ajustado. Hoje vimos os primeiros fios: a língua, a gratidão, o sigilo, a ação. Ainda há outros fios a conectar, e nos próximos minutos vamos começar a ligar cada um com cuidado, com exemplos bíblicos práticos e com passos que você pode aplicar hoje mesmo. Comecemos então a treinar o instrumento que mais influencia sua vida, a sua língua. Não é comentário moralista, é técnica espiritual. Se a sua boca repetidamente declara escassez, portas fechadas e azar, você está escrevendo um roteiro que o mundo material acaba seguindo. Portanto, aqui vai algo prático, fácil de aplicar e que exige apenas disciplina. Uma lista de frases para abandonar imediatamente e substituições a praticar até que vire reflexo. Frases que você elimina agora. Eu nunca consigo. Isso sempre dá errado para mim. Não tenho como. Talvez não seja para mim. Não sei por onde começar. Não adianta. Sempre falta. Essas sentenças não são relatos neutros. São decretos que consolidam um território de impotência. Substitua cada uma por afirmações que confessam fé e mobilizam ação. Exemplos concretos. Ao invés de eu nunca consigo, diga: eu estou aprendendo o caminho que me leva ao sim. Ao invés de isso sempre dá errado para mim, declare: estou abrindo espaço para a direção e para novas estratégias. Em vez de não tenho como, fale: eu vou descobrir por onde começar e vou pedir orientação. Não é autoengano. É disciplina da linguagem que altera sua postura diante da realidade. Prática imediata. Durante 24 horas, qualquer vez que perceber uma reclamação, substitua por uma declaração curta de gratidão ou por um compromisso prático. Anote cada vez que for tentado a murmurar. Esse registro vai revelar padrões, horários, pessoas e gatilhos. Depois dos primeiros 24 horas, suba o desafio para 7 dias. 7 dias sem reclamação, com pelo menos 3 declarações de gratidão antecipada por dia e uma pequena ação prática consolidando seu propósito. Transforme a correção da língua em exercício físico. Repita até cansar a mente, até a nova fala substituir o velho hábito. Agora, como estruturar uma declaração de gratidão antecipada que não seja piegas? Use 3 elementos: especificidade, tempo verbal e sentimento. Especificidade. Diga claramente o que você espera. Por exemplo, estabilidade financeira suficiente para pagar minhas contas e investir no meu projeto. Tempo verbal. Fale como quem já está experimentando. Obrigado, Senhor, pela provisão que já colocou no meu caminho. Sentimento. Acrescente uma palavra que traduza a emoção verdadeira, com alívio, com paz, com gratidão. Assim você une imaginação, confissão e emoção, o que mobiliza a mente e o coração para agir. Hebreus 11:1 fala da fé como convicção. Essa convicção ganha músculo quando você a articula com imagens e sentimento. Vamos examinar os versículos centrais para que não caiam em leitura superficial. Marcos 11:24 diz que ao pedir crendo, receberemos. Leia no contexto de Jesus, ensinando sobre fé e oração. Ele não está prometendo respostas automáticas a pedidos superficiais, mas apontando para uma fé que se alinha com a vontade de Deus e que age em coerência com ela. Portanto, quando você pede, peça crendo, o que implica integridade entre palavra, coração e ação. Hebreus 11:1 define fé como a certeza. Isso nos ensina que fé é modo de ver o invisível como real. Deuteronômio 8:18 nos lembra que é Deus quem dá a habilidade de produzir riqueza. Isso desloca a glória do sucesso para quem realmente o autoriza.
Não transforme essa passagem em promessa de enriquecimento sem responsabilidade. Aceite-a como convite à humildade. Você trabalha e Deus firma o trabalho. Tiago, ao falar sobre a língua, coloca uma lupa na influência cotidiana da fala. Ele não sugere que a língua é a única fonte de mudança, mas demonstra que ela pode iniciar incêndios ou protegê-los. Quando você aprende a trazer sua fala para a ordem, declarar o que sustenta fé e não reprodução de falta, cria um campo no qual outras estratégias podem operar. Olhe para Josué 3. Havia um rito, sacerdotes, arca e obediência. O milagre do rio não aconteceu sem movimento humano coordenado. Em Neemias 6, vemos a resistência que vem como estratégia para nos tirar do foco. Neemias responde com prazo, discernimento e limites. E Mateus 7,6 ensina sabedoria relacional. Discernir a quem mostrar tesouros e quando manter silêncio. Tudo isso forma um arcabouço prático, clareza de voz, alinhamento de ação e proteção de processo. Agora vamos à montagem de um plano de ação inspirado. A ponte entre o pedido e a possibilidade. Chamo isso de preparar vasilhas, nome simbólico emprestado à mulher do azeite. As vasilhas são os espaços que você abre no natural para que o sobrenatural se manifeste. Currículo afinado, portfólio limpo, propostas prontas, contatos atualizados, orçamento básico, lista de fornecedores, um protótipo. Enquanto agradece e confessa, organize as vasilhas. Aqui vai um roteiro diário para os 7 dias que compõem o protocolo. Não é um feitiço, é disciplina com oração. Dia 1. Limpeza da fala e inventário. Priorize 24 horas, sem reclamação. Registre as ocasiões de tentação. Faça um inventário do seu projeto. Objetivos, recursos que possui, recursos que faltam, pessoas-chave. Liste 2 vozes que drenam sua fé e 2 que edificam. Diga a si mesmo: hoje eu observo e ajusto. Dia 2, declaração e imagem. Escreva uma declaração curta e específica do seu pedido, como se já tivesse acontecido. Use tempo passado. Sou grato porque. Leia isso em voz alta 2 vezes ao dia, com detalhe sensorial. Como você se sente, o que mudou. Prepare ao menos uma das vasilhas, por exemplo, organize seus contatos profissionais. Dia 3. Sigilo e proteção. Determine limites. Escolha 3 pessoas com quem compartilhará o progresso. Evite falar do plano com quem não edificará. Se necessário, diga: preciso guardar isso consigo por um tempo. Reduza em 50% a exposição àquelas vozes que pesam. Faça uma ação que mostre compromisso. Envie uma proposta, marque uma reunião ou reestruture seu orçamento. Dia 4. Ação inspirada. Tome ao menos uma atitude de risco calculado que não demandará recursos impossíveis. Uma ligação difícil, enviar seu currículo a uma empresa nova, publicar um material, procurar um mentor. Ore pedindo direção antes da ação. Depois, execute com atenção aos sinais e registre resultados. Lembre-se, ação revela caminhos. Dia 5. Aprofundar a gratidão. Crie uma pequena rotina de gratidão antecipada. Pela manhã e à noite, declare 3 coisas específicas pelas quais você já é grato em relação ao seu pedido. Inclua detalhes práticos. Gratidão por uma reunião que surgiu, gratidão por clareza nas finanças. Para treinar seu cérebro a reconhecer evidências. Isso muda a percepção e prepara você para oportunidades sutis. Dia 6. Auditoria do ambiente. Reavalie suas 5 conversas mais frequentes e as próximas 7 horas de mídias que consome. Substitua 1 hora de redes sociais por leitura edificante ou por silêncio para ouvir Deus. Se existirem relacionamentos que sabotam, estabeleça limites práticos. Redução de frequência de contato, escolha de tópicos ou encontros mais curtos. Dia 7. Integração e compromisso. Revise o que funcionou, o que precisa ajustar, os sinais que apareceram. Faça um ato simbólico de inauguração das vasilhas. Envie um e-mail-chave, entregue um projeto, agende uma consulta. Declare novamente sua gratidão antecipada em voz alta. Diante de alguém que edifica,
ou escreva em papel e guarde. Este é o encerramento do ciclo de 7 dias e o começo de um novo padrão. Não espere milagres espetaculares do dia 7. Espere mudanças de postura, clareza e portas começando a se mover. Durante esses 7 dias, mantenha a prática de registrar tudo: pequenas ajudas, contatos recebidos, ideias geradas, rejeições. A informação é parte do processo divino humano. Ela permite ajustar rotas com sabedoria. E aqui um cuidado pastoral. Se você estiver em situação de crise séria, débitos que podem levar à perda de casa, doença que exige cuidado, esses exercícios não substituem ação profissional. Procure ajuda prática paralela, aconselhamento financeiro, atendimento médico e suporte comunitário. O texto não promete que a fé anule responsabilidades, promete que fé e ação articuladas aumentam a probabilidade de transformação. Agora, lide com uma objeção comum. Eu não posso calar meus críticos. Minha família precisa saber para apoiar. Sim, há situações em que abrir é necessário para receber ajuda objetiva. A sabedoria é saber com que nível de detalhe e com quem compartilhar. Se a sua família é fonte de apoio prático, envolva-os com metas e planos, não com desabafos vazios. Peça ajuda específica. Preciso de X, ou de X horas de ajuda, ou de X contatos. Transforme exposição em solicitação clara. Se, por outro lado, o ambiente familiar é refratário, preserve o projeto em sigilo até que haja progresso concreto que justifique a confiança pública. E quanto aos céticos, aprenda a responder com integridade e sem agressividade. A quem encontre consolo em debunker. Não lhes entregue a validade do seu plano através de discussões intermináveis. Use uma resposta breve. Respeito sua opinião. Estou seguindo algo que acredito e medindo resultados. Em vez de se justificar, produza fruto. A melhor resposta ao crítico é o trabalho bem feito e a mudança visível. Não se ensaie com argumentos. Pratique a coerência. Vamos falar sobre outros instrumentos que aumentam sensibilidade espiritual e concentração, jejum, silêncio e tempos semanais de revisão. O jejum não é uma técnica de manipulação. É recurso para afinar sua percepção. Se você escolher jejuar, faça-o com propósito claro: pedir direção, fortalecer autodisciplina ou quebrar hábitos de ansiedade. Combine jejum com oração e ação prática. Não para buscar truques, mas para ajustar seu foco. O silêncio estratégico praticado meia hora por dia cria espaço para ouvir. Quando desligamos a ruína das vozes externas, a voz interna e a direção divina se tornam mais audíveis. Outro ponto: responsabilidade comunitária. Nenhum plano de fé madura é solo. Busque 2 ou 3 companheiros de responsabilidade, pessoas que não sejam coveiros da sua esperança, nem aduladores, mas críticos com amor. Combine encontros semanais curtos para prestar contas do que foi feito. Esses parceiros ajudarão a manter disciplina, a filtrar conselhos e a orar de forma concreta. Se você não tem uma igreja local, busque uma comunidade online séria ou um mentor. Agora vamos a exemplos práticos que mostram a integração de fé e ação, sem misticismo. Conheço a história de Marcos, um rapaz que teve seu pequeno negócio estagnado por meses. Ele decidiu seguir um protocolo similar: 7 dias de disciplina. No 4º dia, depois de uma declaração de gratidão pela clientela que viria, ele reestruturou a página do negócio e enviou 3 ofertas personalizadas a clientes antigos. Uma das propostas resultou em uma encomenda que cobriu custos e gerou novo fluxo de caixa. Isso não foi um susto milagroso que veio do nada. Foi alinhamento entre atitude interior e ação exterior. Outro exemplo: Laura, cujo casamento estava em crise, adotou 24 horas sem reclamação. Começou a substituir críticas por pedidos concretos de mudança e a agradecer por pequenas melhoras. A dinâmica do relacionamento mudou e, com o acompanhamento, o casal encontrou caminhos de reconciliação. Em ambos os casos, não há garantia de que todo mundo terá o mesmo resultado, mas a disciplina criativa alterou o campo de possibilidades.
Há ainda estratégias avançadas que você pode aplicar depois dos primeiros 7 dias. Uma delas é o roteiro de decisões. Toda vez que surgir uma oportunidade, pergunte: esta ação alinha o que eu professei com o que preciso fazer? Se sim, agir. Se não, ajustar. Outra é a caixa de provas, um arquivo onde guarda evidências pequenas de progresso. E-mails favoráveis, mudanças na conta bancária, testemunhos de consumidores, respostas a propostas. Essa caixa ajuda a alimentar fé racional e evita ilusões. Também seja honesto com seus limites. Se falta conhecimento técnico para o próximo passo do seu projeto, busque formação curta, mentoria ou terceirização. A fé não substitui competência, ela a multiplica. Deus coopera com quem busca crescer. A história bíblica de José promovido no Egito não foi só um sorteio divino. Sua inteligência e competência administrativa foram parte do cenário. A graça não elimina a necessidade de aprimoramento. Quando as portas parecem fechadas apesar de tudo isso, mantenha a humildade e a escuta. Às vezes, o ajuste não exige mais força, mas mudança de rota. Neemias, confrontado com oposição e desânimo, avaliou, reorganizou e prosseguiu. Persistência inteligente vence muita displicência de vontade. Chegamos ao momento do pacto prático, não um juramento religioso para obrigar Deus, mas um compromisso consigo mesmo de alinhar fogo interno, palavra e ação. Se você está preparado, proponho um juramento simples, humano e público. Durante os próximos 7 dias, você se compromete a 1. Não reclamar. 2. Fazer 3 declarações de gratidão antecipada por dia. 3. Manter o projeto guardado publicamente até completar uma ação-chave. 4. Executar uma ação concreta por dia que avance sua meta. 5. Reduzir a exposição a 2 vozes que drenam. Esse não é um ritual que garante resultados automáticos. É um teste de alinhamento. Faça-o com humildade, com fé prática e com disposição para ajustar. Se você aceita esse acordo interior, não precisa provar nada a ninguém. Mas se quiser um gesto público de entrada nessa nova disciplina, escreva nos comentários: eu estou pronto para o impossível. Esse comentário será apenas uma bandeira, um lembrete público para você mesmo e para quem desejar apoiá-lo. Não peça milagres sem disciplina. Peça direção e esteja disposto a trabalhar. Antes de encerrar, preciso reforçar uma nuance teológica importante para evitar distorções do que aqui pregamos. A prosperidade bíblica não é sinônimo de glamour nem de promessa automática de fortuna. Deus não é caixa de mágica debaixo do banco. A Escritura chama o crente à responsabilidade social, ao cuidado do próximo e à justiça. Quando falamos de prosperidade, falamos de provisão suficiente para cumprir propósito e cumprir deveres com sabedoria. Mesmo assim, a fé que opera com integridade e ação cria condições para que a graça se manifeste. Não mantenha a linguagem de fé como fuga da realidade. Use-a como combustível que integra coração e mãos. Termino com exortação pastoral. A disciplina é uma via de coragem. Silenciar a reclamação, guardar o plano, agradecer antes e agir com constância exigem coragem porque vão contrariar padrões culturais que buscam validação fácil no lamento. Mas há outras vidas que precisam do seu sucesso, sua família, sua comunidade, aqueles que verão na sua história um espaço de esperança. Não confunda paciência com acomodação. Deus não é promotor do inércia. Ele responde a quem se move com fé. Se você decidiu entrar nesse caminho agora, faça a sua escolha com clareza. Comprometa-se com os 7 dias e com as práticas sugeridas. E, por favor, retorne aqui para contar o que aconteceu. Se quiser partilhar algo já hoje, escreva "Eu estou pronto para o impossível" nos comentários como um selo do seu compromisso. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se para receber mais orientações práticas como esta. Compartilhe este vídeo com alguém que está lutando e que precisa reorganizar sua vida invisível. A transformação que você busca não é mágica. É cooperação entre o divino
E o humano, fé que anda, fala e age. Se nada está funcionando, você está ignorando isto, a ordem interior que a sua boca, suas escolhas e suas ações formam. Reconheça, ajeite, obedeça com inteligência, e então observe o que Deus opera quando encontra terreno preparado.